Esse pão vai encantar todo mundo. Ele já sai do forno em fatias, assim, ó. Olha que maravilha isso, gente. E eu ainda fiz ele com dois sabores. De um lado, pão de alho e do outro, pão com calabresa. Deu vontade aí, né? Fala a verdade. Então, bora lá fazer? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando e Andando. Hoje nós vamos fazer esse pão aí que parece uma sanfoninha, gente. E olha, com dois tipos de sabores: alho com cebolinha ou calabresa com parmesão. E aí você vai poder variar, porque essa massa ela fica adocicada, deliciosa, fofinha. Você, inclusive, se quiser, pode fazer com sabores doces, gente. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês agora os ingredientes para a gente começar essa receita, gente. Bora? Gente, não precisa se preocupar porque os ingredientes são muito básicos. Então eu tenho aqui um copo de leite morno, tá? Tenho uma colher de sopa de fermento biológico ou aquele sachêzinho de 10 gramas que tem no mercado. 2 colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal. Tenho também um ovo inteiro, 2 colheres bem cheias de margarina. Você vai poder utilizar manteiga também se você quiser. E tenho aqui 4 xícaras bem grandes, bem cheias de farinha de trigo. A mesma xícara que eu medi aqui, e eu vou deixar tudo isso na descrição do vídeo, o tamanho da xícara, tudo certinho para vocês. Eu vou pegar a margarina e vou derreter no micro-ondas. Margarina derretida e agora a gente vai começar fazendo aqui a nossa massa. Vou colocar metade da farinha aqui e vou colocar o fermento biológico, o açúcar. Vou misturar aqui só um pouquinho assim. Vou colocar o leite. Mistura bem agora, gente. Olha só como que ficou. Agora a gente pode colocar um ovo. Vamos colocar já a margarina. Pode colocar o sal também. Vamos misturar mais uma vez. Gente, isso aqui vai ficar uma delícia. Feito isso, nós vamos começar a colocar o restante da farinha, tá? Coloca o restante. Ai, eu sujo várias colheres. Vamos mexer agora. Vamos incorporando a farinha aqui aos poucos. A gente tem que cuidar para não ser farinha demais. Então, a quantidade aqui ela pode ser suficiente, mas como cada farinha absorve de uma maneira, a gente tem que cuidar isso, porque tem farinha que absorve mais a umidade mais rápido e aí acaba sendo muita farinha, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, a quantidade vai dar bem certinho, viu? Então, a hora que você perceber que pode colocar a mão para sovar, se você preferir, pode colocar a mão para sovar a massa. Vamos incorporar toda essa farinha de trigo aqui agora. E aí a gente vai deixar essa massa descansar. Eu percebi que já dava para pôr aqui na bancada, então eu preferi transferir para cá, para a gente terminar de sovar, deixar essa massa bem lisinha. Olha, gente, como a massa ficou muito bonita. Olha, uma massa leve, você percebe. Então agora a gente vai colocar ela para descansar. Vou colocar aqui dentro da bacia, vou cobrir com o paninho que eu ganhei da avó. E eu tenho uma estratégia para fazer a massa desenvolver um pouco mais rápido, é colocar dentro do micro-ondas. Por quê? Dentro do micro-ondas faz um ambiente um pouquinho mais quente, né? Não liga o micro-ondas, por favor. Enquanto a massa está crescendo, olha só, vocês acreditam que eu fiz a própria manteiga
Pois é, eu vou utilizar uma parte dessa manteiga para fazer uma pastinha de alho. Vai ser alho, manteiga e um pouco de cebolinha verde. Também vou colocar um pouquinho de sal, tá? Para ficar com sabor, né? E aí, é, pode ser mais ou menos 50 gramas de manteiga, tá, gente? O importante aqui é a gente cortar bem pequenininho a cebolinha verde e o alho também. Se vocês tiverem aquele para esmagar o alho, talvez seja até melhor, tá? Gente, eu vou utilizar esse daqui, que ele deixa o alho bem pequenininho. Então, com o alho já amassado, aí a gente vai colocar a manteiga, coloca também a cebolinha verde e coloca um pouquinho de sal. Essa manteiga não tinha sal, gente, então, mas aí fica a critério de cada um. Gente, deixei crescendo então 1 hora, tá? Olha só, cresceu, né? Agora a gente vai pegar essa massa e vai repartir ela. Para ele ficar naquele formato, tem que ser essas forminhas aqui. Então são forminhas de pão, né? Única assim, e a gente vai abrir a massa. Então o ideal é abrir um retângulo para a gente poder cortar. Abrir o retângulo, aí a gente vai vir com o cremezinho que eu fiz aqui de alho, né? Espalha bem, não precisa ficar uma camada muito grossa não. Para a gente colocar nessa forma, nós vamos cortar então os quadradinhos, né? Tem que lembrar que ele vai crescer, então não pode ser uns quadrados muito grandes. Olha aí. Aí vai pegar os quadradinhos e vai empilhando. Viram como não tem muito segredo? É só ir empilhando os quadradinhos e, na verdade, por isso é importante cortar eles o mais parecido possível. Agora a gente ajeita assim e vai colocar lá na forma. Ó, não me critiquem, aqui não vai dar certo nessa, então eu vou colocar nessa outra forma, tá? E aí a gente vai fazer um pão só, mas vamos fazer metade de alho, igual tá aqui, e metade de calabresa com queijo. Como a calabresa ela já tem bastante gordura, eu decidi não colocar nada de manteiga aqui na calabresa não, tá? E também não é uma quantidade tão grande de calabresa, porque senão não vai ficar, não vai ter o mesmo efeito ali, tá? Então, eu que inventei de colocar essa calabresa aqui agora. Era para ser um pão de alho só, gente. Depois eu inventei de colocar calabresa. Colocar um pouco de queijo. A calabresa já vai soltar bastante gordura, né? E o queijo, ele também acaba soltando um pouco de gordura, então o ideal é que a gente não coloque mais manteiga, que seria um exagero, né? Bom, agora vamos cortar mais ou menos seguindo o mesmo padrão do outro ali, para eles ficarem bem parecidos, os dois lados, né? Agora é só ir empilhando as camadas igual foi feito da outra vez
E pronto, gente, até fechar aqui o nosso pão. E aí a gente vai deixar ele descansando. Gente, olha só como cresceu. Até saltou ali para fora, olha. Agora a gente vai levar para assar, forno pré-aquecido, já está pré-aquecendo ali. Misericórdia, olha o tamanho desse pão. Minha gente, olha que coisa mais diferenciada. Ficou bonitão, né? Apesar dele ficar parecendo um monstrão. Olha, gente. Agora me diz aí, o que vocês acharam pra cara dele? Bora lá que a gente vai provar agora, né? Gente, eu tô bem animado com o resultado. Confesso que ele não se comportou muito bem, ele quis sair da forma, vocês podem ver aqui desse lado e tal. Mas é assim mesmo, né? Depois eu vou passar a medida exata aqui da forma para vocês saberem. Também na hora de cortar, eu cortei meio irregular, acabou que ficou assim mesmo. Mas tá um cheirinho maravilhoso aqui nessa cozinha que vocês não têm noção. E também, assim, apesar dessa cara aí meio malucona dele, dá vontade, tá? Dá muita vontade. Então eu tô esperando aqui, minha boca tá cheia d'água. Tô esperando aqui ele esfriar só um pouquinho para eu tirar ele dessa forma. Tomara que ele se comporte bem na hora de sair da forma, né? Então é isso, vou esperar só um pouquinho. E agora chegou a hora de provar, minha gente. E olha só que maravilha que ficou isso. Nossa, muito fofinho, maravilhoso, viu? Ficou muito melhor do que eu esperava, sério. Olha isso aqui, gente. A maciez que ficou isso. Não, sério. Minha boca aqui salivando. Ficou muito macio. Olha, muito fofinho. Apesar de ser de alho, não ficou muito forte o gosto do alho. E ainda eu nem provei aqui o outro lado, que é o de calabresa, né? Sério, ficou muito crocante essa parte em volta. Hum. Maravilhoso! Façam aí na casa de vocês. Com certeza vocês vão gostar muito do resultado. Gente, até mais. Até a próxima. Eu vou ficar aqui me deliciando com esse pão maravilhoso. Tchau!